Fim do mistério sobre o que aconteceu no apartamento 1001 em São Conrado. Leonardo Lara, me dá o Leonardo ao vivo, por favor. A polícia fez uma perícia e descobriu que um dia antes do acidente o alemão subiu com o rabicho do aquecedor. Seria o motivo da explosão? Ele tentou fazer uma troca, é isso? Exatamente, Gustavo. Os investigadores analisaram as imagens das câmeras de segurança, não apenas do dia da explosão, mas de todo o período anterior a esse acidente. E eles perceberam então que o alemão, que era o morador do edifício, ele subiu com uma sacolinha branca e dentro tinha um rabicho para o aparelho aquecedor de gás. Então isso indica que ele pretendia fazer a manutenção do equipamento ou chegou a fazer essa manutenção do equipamento um dia antes da explosão. E mais um detalhe, Gustavo. Segundo os investigadores, a companhia de gás, que é a SEG, enviou um relatório apontando que já alguns dias antes desse acidente, o consumo de gás tinha aumentado muito no apartamento. Isso indica também que havia um vazamento que acabou aí levando a essa explosão. Um outro detalhe da investigação é que aqueles cortes que o alemão tem no corpo não tem nenhuma relação com facas. Foram sim estilhaços de vidro que durante a explosão, a vidraça que separa a cozinha da área de serviço simplesmente explodiu e aí esses cacos de vidro atingiram a vítima que permanece internada, Gustavo. Pois é, a gente viu numa reportagem, muito obrigado ao Leonardo, me posiciona o Hernani também, porque ele me chama a todo momento dizendo que tem alguns detalhes dessa história que gostaria de debater aqui. Mas deixa a imagem primeiro, por favor, porque quando o alemão foi encontrado, ele estava sentado numa poltrona, a poltrona com muito sangue, obviamente, queimado. E quando a polícia fez a perícia, Hernani, percebeu nos cacos ali da janela sangue também nas pontas, não é verdade? Exato, Gustavo. O que os policiais ainda não conseguiram entender é porque se esse alemão, ele na verdade foi vítima de um acidente, foi algo que ocorreu sem querer, porque ele no hospital criou a versão, ou teria criado a versão, de que alguém invadiu o apartamento para roubá-lo. É isso que não encaixa, por isso a investigação não termina. Olha, a polícia tenta até entender se ele tem algum distúrbio mental. Por exemplo, uma pessoa que tenha esquizofrenia, ela pode ver coisas, criar realidades. Eu tenho outra linha. Caminhando por aí. Você me fez aqui acender um ponto de interrogação. Por que que ele fez essa versão no hospital? De louco ele não tem nada. Se ele causou um acidente tentando fazer a troca do rabicho, ele tem que arcar com as consequências dos custos dos outros apartamentos. Todo mundo vai entrar com uma ação contra ele para rever o dano. É uma possibilidade. Entendeu? Agora, ele chega no hospital. Quando ele foi resgatado, viu a dimensão do estrago, ele falou, eu preciso aqui ter um argumento. E aí, possivelmente, o que já está sendo descartado pela polícia, o ataque, ele falou, olha, foi atacado, entrou uma pessoa aqui e tudo mais. Pode ser isso também, né? Porque agora, se ele fez uma troca irregular do rabicho, pelo que a imagem mostrou, ele é lógico que ele não queria explodir ninguém, ele não teve a intenção, mas acaba assumindo um risco, não é? Sem ser técnico. Leonardo Lara com mais detalhes. Vai lá, Leonardo. Olha, esse laudo da companhia de gás foi decisivo aí para essa conclusão, viu, Gustavo? Realmente, eles pegaram um gráfico apontando o consumo médio diário de gás no apartamento, que era muito baixo. Ele morava sozinho, praticamente não cozinhava em casa, o gás era usado mais aí para tomar banho. Então, nos últimos dias, eles perceberam que o consumo aumentou muito, o gráfico simplesmente disparou. Isso, segundo os técnicos da companhia, que tem toda a experiência e também deram apoio à investigação policial, é uma prova de que realmente estava acontecendo um vazamento. Mas como vocês estão falando aí, pode também ter sido uma situação criada, algum tipo de acidente, na verdade não acidente, mas algo que foi forçado para acontecer no apartamento onde teve então essa explosão em São Conrado. Alguns moradores com quem eu conversei não acreditam ainda, Gustavo, nessa versão apenas de acidente. Eles querem que a polícia vá à frente na investigação, principalmente por conta desse depoimento do médico quando recebeu o primeiro atendimento.
Era um depoimento que ele repetiu várias vezes a mesma versão e isso intrigou os médicos lá no hospital Miguel Couto em um primeiro momento e depois a polícia e os moradores do edifício Canoas, Gustavo. Obrigado, Leonardo Lara. Só pra gente aqui arrematar o assunto, o vazamento, como a SEG detectou, às vezes acontecia mais de uma forma discreta e ele com os vidros abertos, o gás se dissipava. No momento em que isso é uma hipótese, ele trocou ali o rabicho do aquecedor, pode ter deixado vazando muito, fechou o apartamento para dormir, foi o momento em que explodiu, né? Tudo isso vai ser averiguado.